noite, boa sexta-feira. Vamos continuar com a imersão Passei no Mestrado. Hoje eu vou falar sobre a importância de você pensar na construção de um excelente projeto de pesquisa, nível realmente mestrado, para a seleção que você vai concorrer, beleza? Psicopedagoga Diana tá aí. Entrei um pouco atrasado, geralmente eu entro às 18, né? Meu horário normal. Mas enfim, imprevistos acontecem e eu não consegui entrar, mas estou entrando aqui 11 minutinhos atrasado. Quero ver quem está aqui comigo, Carolina Neiva, hashtag MestreMPM. Toda vez que vocês lerem hashtag MestreMPM, algum aluno meu aqui, junto comigo, me ajudando. Meus alunos me ajudam a tratar os temas com vocês aqui na live. São os meus secretários. Vamos falar de projeto, tá bom, gente, hoje? Especialmente sobre quais são os pontos que você tem que pensar em relação ao teu projeto de pesquisa, tá? Vamos primeiro definir uma coisa que é extremamente importante, que o projeto de pesquisa de pós-graduação stricto sensu, ou seja, mestrado/doutorado, ele é diferente de uma proposta de pesquisa da graduação ou mesmo de uma pós-graduação lato sensu, ou seja, de uma especialização, tá? Ou seja, existem aspectos muito particulares dessa proposta de pesquisa, né, para pós-graduação stricto sensu, que você precisa entender e que precisa estar dentro dessa tua proposta, dentro desse teu projeto, para que, de fato, ele tenha mérito, né, para ser aprovado em um processo seletivo. E aí, às vezes, as pessoas acabam ficando no meio do caminho, né, não sendo aprovadas numa seleção, exatamente por conta disso. Porque elas não entendem, né, o que de fato é um projeto nível mestrado ou um projeto nível doutorado. E aí, essas propostas, no olhar, na perspectiva, na avaliação, né, da banca que compõe o processo seletivo, é uma proposta de pesquisa fraca, né? Uma proposta de pesquisa que não atingiu o esperado dentro do que eu venho falando para vocês, que é a construção do perfil desse estudante pesquisador do mestrado, tá bom? Vamos falar sobre isso hoje, alguns pontos aqui importantes. Espero que no final dessa live vocês consigam ter captado aí esses pontos importantes e que vocês consigam depois aplicar nos projetos que vocês estão construindo ou vão construir. Lembrando sempre o seguinte, tem um aviãozinho aqui que você clica e envia para os seus amigos, compartilha com os seus amigos, avisa aí que eu estou falando de projeto de pesquisa. Esse ponto do projeto de pesquisa é uma fragilidade, é uma fraqueza, às vezes, de muitas pessoas, né? Como construir um bom projeto. Então, com certeza, vai servir para outras pessoas também a temática dessa live. Compartilha, clica no aviãozinho e compartilha. Lembra sempre que eu tenho um canal no YouTube, que eu tenho canais no Telegram. Então, se você ainda não está nos meus canais do Telegram, se você ainda não me segue lá no YouTube, no Facebook, vai lá, tá? Os links, você consegue, tem um link no meu perfil aqui do Instagram, e você consegue clicar e aí você tem acesso a todos esses canais, essas redes onde eu estou. Porque para além daquilo que eu falo aqui na live, né, vão ter outros conteúdos, outros vídeos falando mais sobre, por exemplo, essa temática de hoje, que é projeto, tema de projeto, beleza? No meu YouTube mesmo você encontra, aqui no meu IGTV do Instagram, se você clica no IGTV, você encontra vários vídeos antigos, vídeos mais recentes, inclusive todas as lives da imersão. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo essa imersão. Eu estou encerrando hoje, sexta-feira, né? A terceira semana da imersão. A imersão tem 4 semanas, são 20 lives. Então, semana que vem a gente já chega para a nossa última semana. E só vai ter tema pancada semana que vem, tá? Vamos ver quem está aqui. Estou em todas as redes. A Rafaela, Luiz chegou, o professor Jadson, Valesca, Luzenira também está sempre aqui comigo. A Simone. Oi, lindo, muito bom te ver novamente. Muito animada. Legal, Simone. Obrigado por estar aqui comigo. Carolina Neiva, Michele, Terezinha, Andréia. E é isso, vamos lá. Eu quero que vocês coloquem aqui para mim também qual, por exemplo, a maior dificuldade de vocês em relação a projeto de pesquisa.
quando eu penso em projeto de pesquisa, já me dá um negócio, eu fico angustiado porque eu lembro disso aqui e essa é a minha maior dificuldade. Coloquem aqui qual a maior dificuldade de vocês em relação ao projeto, porque aí vamos fazer dessa live bem interativa. Vocês vão colocando e eu vou, né, respondendo e vou trabalhando em cima do que vocês estão falando, tá? A Mara tá aí. Mara, minha aluna. Ismael. Bom, a Mara colocou, a maior dificuldade é com a metodologia. Show de bola. A Milene, saber se ele já foi pesquisado ou não e como saber isso. O Leandro falou que é o título, a Michelle falou que é o tema, ou seja, vocês estão dissecando um projeto de pesquisa, né? O Ismael falou, como saber, a minha dificuldade é saber por onde começar. Então vamos lá. Em cima do que vocês colocaram aqui, eu já vou começar a minha fala. Bom, vamos lá. Sobre o primeiro ponto que o Ismael colocou. Como saber por onde começar? Bom, saber por onde começar. Primeira coisa, está escrevendo um projeto de pesquisa para um mestrado, para uma seleção de mestrado. Então, esse projeto de pesquisa precisa estar alinhado a esse programa de mestrado, tá? Por exemplo, como que eu vou começar? Por exemplo, eu chego aqui, onde eu tenho o meu local de estudo em casa, né? Seja ele um local mais reservado ou não. Como é que eu vou sentar na minha cadeirinha, abrir meu computador ou não, pegar meu caderno e começar a rascunhar ali as primeiras coisas do meu projeto? Onde eu vou começar? Eu sempre falo que para vocês estão na imersão comigo desde essa terceira semana, né? São 15 lives fechando hoje, 15 lives. E vocês já devem ter anotado no caderninho de vocês que vocês precisam ler o edital e que depois que vocês leem o edital, vocês precisam estudar o programa de pós-graduação. Como começar a escrever meu projeto? A partir do que eu entendi da proposta desse programa de mestrado. E a partir do que eu li em edital em relação ao processo seletivo. A cota, como que eu entro? Como que é a distribuição de vagas? Bom, distribuição de vagas é por orientador. Então, por onde começar a escrever meu projeto? Batendo o martelo, para qual orientador eu vou concorrer? E analisando qual é a área de interesse desse professor que eu vou concorrer e também estudando o currículo Lattes desse professor. Então, se eu estudo a área de interesse desse professor, o currículo Lattes dele, eu vejo o que ele já publicou, quais foram as dissertações que ele já orientou, eu já tenho aí um norte enorme para sentar e começar a escrever o meu projeto de pesquisa. Esse é um ponto, tá, Ismael? E para as outras pessoas que também têm essa dificuldade. Esse é um caminho, um primeiro caminho para você começar para desenrolar o negócio. O negócio realmente se ligar e dar a partida na escrita do teu projeto. Porque se você não fizer isso, a maior dificuldade de a gente não conseguir é exatamente porque a gente não sabe. Uma outra coisa que colocaram aqui também, já subiu um monte de comentário, que é a definição do tema. Então, eu talvez não saiba por onde começar, porque eu não sei qual é o tema que eu vou construir a minha proposta de pesquisa. Mas se eu faço esse caminho que eu coloquei aqui para vocês, eu já tenho sim isso tudo fica mais claro. É como se antes eu tivesse uma fotografia preto e branco. Depois que eu faço isso, essa fotografia fica linda, colorida. Eu consigo enxergar os detalhes das cores, os detalhes da posição e do formato das coisas. Então eu consigo enxergar, por exemplo, qual é a melhor temática para o meu projeto. Eu consigo enxergar, por exemplo, qual é uma das coisas que talvez você já tenha escrito aqui, passou muita coisa, eu não li ainda, que é, por exemplo, a questão da lacuna, a questão da problematização. Então, essas coisas vão ficar claras na minha mente a partir do momento que eu faço esse exercício, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram mais. Bom, aí a Milene colocou, saber se o que eu vou pesquisar, se o que eu vou pesquisar, se o que eu defini, pensei, na verdade, já é pesquisado, saber se ele já foi pesquisado ou não e como saber isso. Se aquele tema que eu escolhi, que eu quero escrever, meu projeto,
ele já foi pesquisado ou não. Aí é um outro ponto importante. Eu vejo que são várias coisas que a gente precisa fazer, né? Quando eu falo para vocês, olha, milagre não existe. Eu estou falando para vocês o quê? Que você precisa fazer uma coisa de cada vez. Que existem várias... uma preparação, ela é feita de várias etapas. E uma das etapas desse processo de preparação de vocês para o mestrado, para a seleção de mestrado, é você fazer uma revisão do que já foi feito. Mas eu vou fazer uma observação aqui bem grande. Não é uma revisão sistemática. Não necessariamente uma revisão sistemática. Mas é você olhar, né, para um panorama e você tentar enxergar o que já foi pesquisado sobre essa temática. Então, o que geralmente o candidato mais afobado, ou que está com pressinha, né? Aquele que não se organizou e que a seleção já é daqui a pouquíssimo tempo, ele vai fazer o seguinte: não tenho tempo para fazer a revisão, não. Eu vou simplesmente abrir aqui um documento, vou selecionar alguns trabalhos aleatoriamente e aí eu vou escrever. Mas aí é onde você cai no erro. Porque a banca, ela é muito esperta. Lembra que você nunca... Eu tenho um mantra com os meus alunos que é assim: eu não escrevo para mim, eu não escrevo para o outro. Perdão, eu não escrevo para mim, eu não escrevo para os meus. Eu escrevo para o outro e o outro não me conhece. Mas esse outro que vai avaliar o meu projeto conhece da temática que eu estou escrevendo. E aí o que acontece? Se você faz isso, seleciona aleatoriamente algumas referências e constrói o teu projeto em cima disso, aí a probabilidade de você estar escrevendo uma proposta sobre algo que já foi feito é muito grande, porque você não fez a vasculhar, varrer, né? É realmente você entrar numa base de dados, é você selecionar algumas palavras-chave ou expressões-chave e você, por meio desse exercício, tentar, também, que é uma outra coisa que faz parte disso, é você definir um espaço temporal, né, do que você vai revisar. É você fazer isso em uma base de dados para conseguir saber se o que você está pensando hoje não já foi feito, por exemplo, há 5 anos atrás, 1 ano atrás, inclusive dentro desse mestrado. Tem muita gente que, por não fazer isso, simplesmente vai assim, aleatoriamente escrever um projeto. Não faz nem esse exercício que eu falei para o Ismael, para todos vocês aqui, que é entrar no site do programa, conhecer o programa e tudo mais. Faz nem isso. Aí uma pessoa escreve uma proposta de pesquisa que já foi pesquisada nesse mestrado 2 anos atrás e o orientador era o mesmo. Ou seja, essa pessoa não teve o cuidado de fazer isso, de tentar montar esse panorama de pesquisa sobre o tema que você definiu. Você escolheu um tema, beleza. Ele é relevante? Não sei. Todo tema, em primeira instância, ele é relevante. Agora, ele é relevante para quê? Ele é relevante para quem? Ele é relevante para o mestrado que você escolheu? É uma coisa que você tem que observar. E, para você saber se ele é relevante para o mestrado que você escolheu, você tem que fazer isso que eu falei agora há pouco para o Ismael. E para saber se ele é relevante para os demais pesquisadores da área e ele tem mérito de ser aprovado nesse processo seletivo, é fazer essa revisão, é tentar montar esse panorama, ok? Leandro falou do título. Leandra, né? Acho que é Leandra, toque. O título, inclusive postei, acho que foi ontem, né? Ontem eu postei aqui no meu feed um bannerzinho onde eu falava, olha, no título dos trabalhos, aí entendam, projetos, artigos, trabalhos finais, né, monográficos, de graduação, de pós-graduação, muito cuidado com abreviaturas, muito cuidado com símbolos, com fórmulas, com gírias, palavras pejorativas, que mais? Palavras de duplo sentido, adjetivações excessivas, que mais? Ponto final. Então você tem que ter cuidado no título sobre isso. São aspectos mais técnicos do título. Tá? Mas existe a questão do título, do entendimento do título.
Não só além do técnico. Não pode esse tipo de palavra, não pode ponto final, né? O técnico. Mas o entendimento. É bater o olho e você se fazer entender por meio do título. Bom, a Leandra que colocou. Eu vou te perguntar uma coisa, você nem precisa me responder, Leandra. Você já fez o teu projeto? Se você não fez seu projeto, não precisa se preocupar com o título. O título vai ser a última coisa que você vai pensar, tá? A última coisa que você vai pensar vai ser o título. Aí, eu achei interessante porque eu vou chamar a atenção para uma coisa. Chamar a atenção de vocês em relação a uma coisa. Às vezes a gente fica, exatamente por não ter a noção do que é um projeto, do que é mais importante na construção de um projeto, a gente fica colocando coisas na frente, preocupações na frente, como por exemplo o título. Isso não é um caso só da Leandra, a maioria das pessoas se preocupa com o título. Por quê? Porque quando eu pego um projeto escrito na mão, vou folhear, a primeira coisa que eu vejo é a capa e eu leio o título. Só que eu que estou construindo o projeto é a última coisa que eu tenho que pensar, porque aí sim eu vou conseguir sentar e aí o título não vai ser mais problema. Agora, se eu nem construí, eu não comecei nem a escrever meu projeto, eu ficar batendo cabeça, né, martelando aqui sobre o melhor título do meu projeto, as outras coisas que são mais importantes do meu projeto, elas não vão sair. Muito provavelmente o título que você vai construir e que você fica perdendo muito tempo tentando imaginar em vários bons títulos antes mesmo de escrever o projeto, esse título não vai corresponder de fato à tua proposta de pesquisa. É por isso que a gente sempre sugere, indica, orienta para que o título seja construído depois. E uma das regrinhas, né, que ajuda muito a construção do título é esse que eu coloquei no banner que está aqui no meu feed, isso que eu te passei agora há pouco. Agora, tá? E aí eu não sei se foi uma confusão sua em relação a título e tema, porque as pessoas confundem muito isso, título e tema. Eu falo, você não precisa se preocupar com o título agora, você vai perder tempo e você precisa focar e a tua energia tem que ir para cima de outros pontos do projeto. Deixa o título para o final, ele vai vir natural. O bom título naturalmente vem depois de um bom projeto escrito. E aí algumas pessoas confundem título com tema. Ah, prof, mas eu não tenho que ter título. E se eu não tiver título, o negócio não desanda. Quer dizer, não desanda. Se eu não tiver título, o negócio não anda, não sai. Eu falo, peraí, é tema que você está querendo dizer. Então, pode não ter sido o caso. Mas cuidado com isso também, tá, gente? Essa confusão entre título e tema de projeto. Tema é uma coisa, título é outra. E aí, definido o tema, que a Michelle colocou aqui, né? Como definir o melhor tema? Falei agora há pouco para o Ismael que ele tinha que fazer aquilo, né? E aí ele fazendo aquelas etapazinhas que eu falei para ele, ele vai começar realmente a fazer o projeto dele. Por quê? Porque ele bateu o martelo no tema dele, tá? Uma das coisas que alguns erros que algumas pessoas cometem em relação a esse tema de pesquisa é que é assim. É você olhar para você e não olhar para o mestrado que você quer concorrer. Tá, mas eu quero fazer sobre isso. O programa trabalha, especialmente o professor trabalha com essa temática. O que acontece? Os professores da pós-graduação, eles não querem uma coisa que vão dar trabalho para eles. Eles querem propostas de pesquisa que eles estejam dentro da zona de conforto deles. Tá? Ah, prof, meu tema ele é muito inovador. Eu acho que meu tema é show de bola. Impossível alguém não apostar nesse meu tema de pesquisa porque ele é original, ninguém nunca fez. Beleza, você pode ter todas essas concepções, mas será que os avaliadores, especialmente o teu futuro orientador, ele vai entender também dessa forma? Ele vai concordar com você? Muito provavelmente, se não é um tema que ele já tem experiência de pesquisa, pode ser a melhor proposta, ele não vai aceitar, tá? São raros os professores da pós-graduação que aceitam trabalhar com temas novos, que eles não têm experiência, tá bom? Exceto se tiver realmente uma extrema relevância,
uma extrema relevância e se esse professor já trabalha em colaboração com outro colega, né, que pode co-orientar esse aluno de mestrado dentro dessa temática, mas se não, muito provavelmente o teu projeto não vai ser aprovado. Então, quando a gente fala, por exemplo, em projeto, a gente fala, olha, você precisa pensar na relevância do projeto, como justificar teu projeto de pesquisa. E aí o grande erro é esse, eu pensar que ele é importante, ele é relevante para mim, mas ele não tem que ser relevante para mim, ele tem que ser relevante para a área, ele tem que ser relevante para o mestrado que eu tô querendo entrar, ele tem que ser relevante para os grandes pesquisadores da minha área. Então, como que eu vou saber se o meu tema ele é relevante? Ele é interessante? Eu posso realmente escrever meu projeto com esse tema e eu conseguir o êxito, né, no processo seletivo. Faz uma lista dos principais pesquisadores da tua área. Vocês que estão aqui me assistindo, eu estou agora com 36 pessoas. Vocês que estão aqui, vocês já fizeram isso? 37. Vocês já fizeram uma lista com os nomes, 38, com os nomes das principais, caiu para 27, dos principais pesquisadores da área de vocês? Se vocês não fizerem isso, vocês vão ter dificuldade na hora de escrever o projeto de pesquisa de vocês. Vão ter dificuldade. Porque a gente trabalha com referências no projeto. E quem são as nossas referências? Quem são as suas referências na sua área, no tema que você pensa em pesquisar? Se eu te perguntar isso hoje, você sabe me responder? Listar os 5 principais pesquisadores da minha área. Não são os 5, falei referência, mas não são as 5 principais referências, porque tem gente talvez que não publique mais e que é uma referência. Mas os 5 principais pesquisadores, aqueles que realmente publicam sobre essa temática. Faça essa lista. Se você não fizer essa lista, você vai ter também dificuldade de definir o tema. E, inclusive, encontrar os motivos / elementos que vão justificar a tua proposta de pesquisa. O Luiz, a Mara tinha colocado metodologia, né, lá em cima e o Luiz colocou aqui problematização do assunto e metodologia. Metodologia, eu sempre falo que é o coração do projeto. Metodologia é o que faz o negócio acontecer realmente. E você precisa entender, né, sobre método. O que é o método de pesquisa? Você precisa, por exemplo, entender o passo a passo para a construção, para a execução da tua pesquisa. Tá? Eu falo assim, imagina o negócio acontecendo. Imagina o negócio acontecendo. Olha para os teus objetivos, vê quais objetivos você tem. Eu tenho 3, 4, 5 objetivos, beleza. Esse teu primeiro objetivo, como que ele pode ser alcançado? Esse meu primeiro objetivo, para ele ser alcançado, eu preciso, por exemplo, fazer um trabalho experimental. E esse trabalho experimental é feito em laboratório. E esse trabalho experimental feito em laboratório, ele precisa ser executado por meio de um protocolo. O protocolo é o protocolo de X. Os protocolos têm nome. Protocolo de X. Beleza. No protocolo de X, existe um ponto do protocolo que diz que a pesquisa, no mínimo, deve ser feita com tantas repetições de período X a período X, no horário tal, no horário Y. Pronto, você tem tua metodologia, o início da tua metodologia montada. Olha para o teu objetivo e imagina como que ele pode ser alcançado. Eu fui para o meu segundo objetivo específico. E aí, nesse meu segundo objetivo específico, eu disse ali que eu iria entender, descrever, compreender, analisar o modo de vida de uma população em relação ao consumo de carne. Sei lá, pode ter sido isso o objetivo. Beleza. Te imagina executando essa pesquisa. Para você compreender, entender, analisar, perceber, whatever, o modo de vida daquela população sobre o consumo de carne, ou o que seja, o que você tem que fazer? Você tem que interagir com as pessoas. Você tem que definir quem é essa população. Quem é? A população de uma cidade inteira? Quem é? É a população de um bairro? São homens? São mulheres?
né? De idade X a idade Y, definiu a população que você vai estudar, que você quer compreender, coloca na metodologia. Agora, nessa interação, você vai fazer como? Essa interação vai ser como? Vai ser por meio de entrevista? Vai ser por meio de grupo focal? Vai ser por meio de oficina? Vai ser uma pesquisa direta, você vai só observar as coisas, observação direta, né? Só observar, você tem até que ponto vai ser essa tua interação com essa população, para você conseguir compreender, né, a decisão ou não por consumir carne por esse grupo que você definiu. Você acha que você consegue fazer essa pesquisa que é uma pesquisa de campo, né? Você já sabe que tem que ser uma pesquisa de campo, não é uma pesquisa bibliográfica, é de campo. Então colocou pesquisa de campo. Como? De quanto tempo? De tempo X ao tempo Y. Quais são as questões éticas que estão envolvidas em relação a esse teu objetivo? Você sabe, tem entendimento de que esse tipo de pesquisa precisa passar por um comitê de ética? Você sabe, tem entendimento de que para conseguir acessar um grupo específico, eu defini que o grupo que eu vou estudar são os funcionários da empresa X. Como que você vai acessar esses funcionários da empresa X? É preciso de autorização. Existe um instrumento legal que fala sobre isso. Coloque isso na metodologia. Entende? Então, quando vocês falam no método, quando vocês falam, a minha dificuldade é construção da metodologia ou do método. Isso é falta de observação em relação aos objetivos que vocês construíram. E talvez o problema de vocês não é a construção do método. Talvez o problema de vocês é o problema na construção dos objetivos de vocês. E se vocês têm leitura sobre o tema que você definiu, isso assim, rapidinho o teu método, a tua seção de método se constrói. Porque não tem fórmula, a gente não inventa roda. Na pesquisa, essa pesquisa inovadora, original, que na verdade as pessoas querem dizer singular quando elas querem dizer original, ela existe, mas ela é rara de acontecer. Então a gente está fazendo o tempo todo modelagem, a gente está modelando pesquisas que já foram feitas. Então talvez a tua dificuldade não seja no método, tua dificuldade seja na construção dos objetivos. Aí é dar mais atenção à construção dos seus objetivos. Thaís falou que a minha dificuldade é definir originalidade e escrever. Tá? Então se você responde as perguntas que eu coloquei, é que eu coloquei agora há pouco, né? Ela é importante para quê? Para quem? Você consegue encontrar a originalidade da tua pesquisa. Eu vou ler todos os comentários que tem aqui. Talvez tenham algumas perguntas repetidas. Aí eu volto a comentar em cima. A Cris colocou assim: propor uma metodologia que não consiga executar. Isso se chama viabilidade do projeto, né, Cris? Vou já falar sobre isso. O Atos colocou: estou com dificuldades na pesquisa de referência. Quais artigos e sites de pesquisar são relevantes? Ok. Andresa, qual a diferença entre problema de pesquisa e proposta de pesquisa? Aquilo que você pretende pesquisar. André colocou justificativa. Utilizar referências, utilizar publicações de orientador que escolhi para o mestrado como referência é uma boa ideia? Se o senhor puder falar do método, meu orientador gosta de materialismo histórico dialético. Eu devo buscar o tema que me agrada ou que vá agradar os avaliadores? O Everton: a minha seleção para mestrado será em 25 de outubro. Eu estou começando agora o processo. É a minha primeira vez. Setembro, outubro. 2 meses e alguma coisinha. Como é? Everton, dá um tempo legal. Tá? A Cris: no caso, a gente joga possível palavra-chave no banco de dados para encontrar os artigos, mas no caso da filtragem não está correta, passarão muitos artigos despercebidos. Quando o programa é novo ou só tem agora, primeira turma, isso dificulta mais na busca do que é mais relevante para o programa. Dani está aí. O título aparece com a lacuna.
Professor, já fiz meu projeto, no entanto gostaria de saber se o senhor poderia dar uma analisada para ver o que precisa melhorar. O que o senhor pode fazer para isso? Internet. Pronto, acho que voltou a internet, né? Seguinte, vamos lá, gente. Vou parar por aqui, depois der tempo eu vejo novamente as perguntas de vocês. Vocês falaram sobre originalidade, falaram sobre viabilidade do projeto, né? A questão do título, sobre o melhor método, sobre como fazer a busca dessas referências e sobre as referências que vocês utilizam. Vamos lá, tentar responder aqui um pouquinho de cada coisa que vocês colocaram. Trabalhar com referências do orientador é bom ou é ruim? É bom, porque você mostra que você tem leitura sobre o que porque ele é orientador e ele é, sobretudo, um pesquisador. E como pesquisador, ele tem publicações. E se você está escrevendo um projeto que está relacionado à área de interesse dele, é possível que ele tenha algum artigo, capítulo de livro publicado, que seja importante para o projeto de pesquisa que você está construindo. Mas assim, eu sempre falo aqui sobre o bom senso. O que é o bom senso? O bom senso é, eu vou colocar o cara ali, ou a cara ali como referência só para eu puxar a sardinha para o lado, puxar saco dele e dizer, olha, eu te citei, você está aqui. Se você fizer só isso, mas não e a citação dele estiver descontextualizada, tá? Eu falo em algumas palestras que eu dou sobre alguns problemas relacionados à fundamentação teórica, mas é um problema que também pode estar relacionado a todo o projeto. Um deles é isso, eu chamo de citações desgarradas. São as citações desgarradas. Você precisa realmente citar uma referência, pode ser o orientador ou quem quer que seja, só e somente só se fizer sentido para o tema, para o projeto que você está construindo. Se for só para constar, dizer que citou, não, aí não é legal. Porque eu lembro que eu falei no início da live, essa cara que vai analisar o teu projeto, que é o teu avaliador, ele é um expert sobre esse assunto, porque ele já orienta muito provavelmente há muito tempo e publica sobre isso também. Então ele vai saber se você colocou para puxar saco ou se você realmente colocou dentro de um contexto. É uma citação contextualizada e não uma citação desgarrada. Então isso é muito importante. Você pensar por esse lado, tá bom? A Cris colocou sobre filtragem, sobre como fazer isso. É com filtragem, palavras-chave, expressões-chave. Bom, quais são as melhores expressões? Eu sempre falo que para você sentar e escrever, você precisa ter leitura. Então, se você tem uma bagagem, se você realmente tem leitura, uma das coisas que é muito importante nas leituras que você faz, leituras em cima especialmente de artigos, é você verificar quais são as palavras-chave que esses artigos trazem. Obviamente, você fez uma seleção de artigos sobre o tema que você quer pesquisar. Então, vê quais são as palavras-chave desses artigos e aí você faz as listinhas, a lista dessas palavras, dessas expressões. Depois você faz uma filtragem, porque às vezes algumas palavras são muito próximas, tá? Então, você diminui, né, esse viés, porque e pode acontecer, não existe o projeto perfeito, de você, por exemplo, passar batido por uma referência que estava relacionada ao tema que você escolheu. Ah, prof, e se eu passar batido por uma referência, não tem problema. Você não vai construir o projeto perfeito, tire isso da sua cabeça, tá bom? Se tem uma coisa que eu quero muito desmistificar aqui para vocês e tirar da cabecinha de vocês, é que o projeto de pesquisa para mestrado tem que ser o projeto perfeito. Não, ele não precisa ser o projeto perfeito. Ele precisa ser o projeto bem escrito, com condições, sim, de ser aprovado. Mas a perfeição não existe. Não existe. Então, vai passar nessa revisão alguma referência que você não conseguiu encontrar nessa vasculha? Vai, mas você não vai morrer por conta disso, o programa não vai morrer por conta disso e tá tudo bem. O Everton falou que vai fazer seleção agora em outubro. Eu venho falando, Everton, ao longo da imersão sobre a importância do cronograma, tá bom? Então você pode ver nas lives que já passaram, estão todas salvas no meu IGTV. Eu devo buscar o tema que me agrada, eu acho que já respondi isso, né, Simone? Você tem que buscar um tema que tem que harmonizar o seu interesse, o interesse do programa, especialmente o interesse dentro dessa área, né? O que o pessoal que é referência na área vem pesquisando?
Bom, a Mara falou sobre materialismo histórico dialético. Eu poderia fazer lives sobre métodos, sobre tipos de pesquisa, na verdade, sobre tipos de estudo, tá bom, Mara? Eu não consigo falar sobre os métodos em os tipos de estudos em uma só live. Mas se o seu futuro orientador trabalha e gosta disso, você tem que reservar um tempo para estudar o materialismo histórico dialético. Porque é obrigação sua entender, né, esse tipo de trabalho, porque com certeza esse orientador vai te orientar baseado nos princípios do tipo de estudo, do método que ele tem costume. Lembra que eu falei agora há pouco dos professores da pós estarem sempre dentro de uma zona de conforto. Eles não vão sair da zona de conforto. Então não é eles que se adaptam a nós, somos nós que nos adaptamos a eles, tá? A Andrea colocou a diferença de problema para proposta de pesquisa. Proposta de pesquisa é a mesma coisa de projeto de pesquisa, tá bom, Andréia? Proposta de pesquisa é o teu projeto, é o que você quer fazer, tá? Problema é a questão que vai nortear a escrita do teu projeto. A gente começa, sim, também na escrita do nosso projeto, rascunhando ali qual é o meu problema de pesquisa, a minha pergunta de pesquisa. Mas existe a diferença entre uma coisa e outra, que é a proposta do teu projeto, é o que você quer. O que você quer? Ah, eu quero isso. Qual é o meu problema? Qual é a minha pergunta? O que eu quero está baseado na minha pergunta, né? Um exemplo bem chulo para vocês. Eu quero comprar uma camisa. O que eu quero é comprar uma camisa. Mas antes de eu definir o que eu quero comprar, que é uma camisa, me surgiu um problema. Qual é o meu problema? Eu não tenho camisa. Eu não tenho camisa? Eu preciso de mais camisa. Ou eu preciso de camisa azul. Então, meu problema, a minha pergunta, é uma coisa que nasce antes de eu bater o martelo no que eu realmente quero, tá? As duas coisas estão relacionadas, mas as duas coisas são diferentes. O que eu quero e o problema que foi o pontapé inicial para eu bater o martelo naquilo que eu quero. São coisas, e num projeto de pesquisa, você tem que lembrar que o que você quer tem que estar muito bem escrito, descrito nos teus objetivos, e o teu problema de pesquisa tem que estar em forma de pergunta antes dos seus objetivos. Por que na construção de um projeto o problema vem antes de objetivo? Por conta disso. Porque primeiro vem o problema, depois vem os objetivos. Primeiro vem a questão, para depois vir a proposta. Deixa eu ver o que vocês colocaram, mas será que eu passei batido por alguma pergunta? Ah, a Thaís colocou, o programa é novo, será que você vai ter dificuldade de encontrar relevância por conta disso? Thaísa, mas o programa pode ser novo, mas os orientadores desse programa têm um histórico acadêmico de publicação. Então, se você faz isso que eu coloquei no início aqui da live, acho que foi, não lembro mais o nome dele, lá no começo, que é analisar o curricular desses professores, você consegue também saber se esse tema é legal, tá bom? Isso não é um problema. Luiz, se eu posso ler o teu projeto? Então, não posso ler teu projeto, tá? Por que eu não posso ler teu projeto? Porque o projeto de pesquisa que eu faço análise, inclusive, os meus alunos estão aqui do método, eles podem confirmar isso. Eu faço análise de projeto de pesquisa dos meus alunos do método Passei no Mestrado. Inclusive, domingo agora tem encontro com eles e é a oportunidade dos nossos encontros ao vivo de eu fazer análise do projeto deles, tá? Por que eu não faço análise de projeto de quem não é meu aluno do curso? Porque eu tenho alguns alunos do curso e se eu for fazer análise de projeto de quem não é aluno do meu curso, né? Primeiro que eu não vou ter tempo suficiente, porque são várias pessoas que me pedem para fazer a análise do projeto, tá bom? E
E segundo que fazer análise do projeto, como algumas pessoas às vezes pedem para eu fazer assim, só dar uma olhadinha no meu projeto, eu não faço, eu não dou uma olhadinha. Ou eu olho e sento com calma e analiso em profundidade a tua proposta de pesquisa, ou eu não olho. Então é exatamente por conta disso que eu não posso olhar teu projeto. Porque eu faço só análise dos meus alunos do curso, que enfim, eles me pagaram para isso, né? Então por conta disso, sim, deles eu faço. Em mentorias em grupo, que eu faço todo final de semana com eles. E não faço externo por conta disso e por conta de tempo também, tá? Existe um trabalho que eu faço, que é o trabalho de mentoria, que qualquer pessoa pode me contratar, inclusive para fazer análise de projeto. Só que, infelizmente, esse mês de agosto eu não tenho mais tempo para isso, para as mentorias, porque a agenda já está lotada, tá bom? Talvez para setembro eu consiga alguma vaga, ou outubro, mas agora para outubro, infelizmente, eu não consigo analisar. Várias pessoas entram em contato comigo, sabendo se eu tenho como ler, analisar edital e tudo mais. E às vezes eu fico até com dó de dizer, olha, não dá, eu não consigo. Dizer não. Mas dizer não faz parte da vida, né? Porque depois se eu analiso o projeto, dou uma olhadinha e faço de qualquer jeito, eu vou estar te prejudicando e vou estar me prejudicando. Porque às vezes a gente faz até de bom grado para a pessoa, mas como eu não consegui fazer 100% da qualidade que eu gosto de fazer, e muito provavelmente o teu resultado não vai ser o 100%, existem pessoas e pessoas. E algumas pessoas vão dizer assim, mas ele nem olhou com calma, ele fez de qualquer jeito, foi por isso que não deu certo. Por isso que assim, eu gosto realmente de, para esse tipo de coisa, analisar um projeto, eu gosto de realmente ter essa parceria, professor e aluno, e esse compromisso maior meu, que eu só vou ter realmente com o pessoal que faz parte do meu curso, nesse momento, infelizmente. A Lorena, tenho dúvidas sobre essas bibliografias. Posso usar artigos, livros? Lorena, eu falo sempre aqui sobre referências convencionais e referências não convencionais. Então, por exemplo, as referências convencionais são livros e artigos. Dê preferência a artigos. Livros, só se for os livros que a gente chama livros textos. Tá? São os livros que é de conhecimento, né, de todo mundo dessa área. Por exemplo, aquele clássico dentro da tua área. E só utiliza esse clássico, esse livro que é clássico na tua área, se fizer sentido para o teu projeto, tá? Mas preferencialmente artigos. Cíntia, título e tema. Cíntia, não sei se você chegou agora, mas eu comentei sobre isso no início da live, tá? A diferença entre título e tema. Resumidamente, título e tema. O tema é o que você quer pesquisar. Quando eu te pergunto, Cíntia, você quer pesquisar o quê? Não sei. Talvez, você vai me dizer, eu quero pesquisar sobre o artesanato das rendeiras do local X. Beleza, isso é tua temática. É o artesanato feito por rendeiras em local X. Teu título. O título é o que vai representar a tua proposta de pesquisa depois que você constrói todo o teu projeto, tá bom? Não necessariamente vai ser isso. O artesanato, entende? Você vai colocar um verbo, você vai colocar, deixar mais específico o teu objeto. Então, às vezes, a tua temática, você consegue transformar ela facilmente num título. Às vezes você tem um pouquinho mais de trabalho. Mas a diferença entre tema e título é que o tema é o que você quer e o título é o que representa aquela proposta que você construiu. A Simone perguntou se mentoria à distância. Sim, eu faço mentoria, né, Simone? Eu acabei de comentar, mas nesse mês de agosto eu tô sem vagas. Infelizmente, eu não consigo encaixar ninguém, né? Muito bem, então fazendo a lista, isso é importante, a lista dos principais pesquisadores. O Hugo falou que se você quiser entrar no programa, você tem que se adaptar, exatamente, né? Isso. Professor, escrevi um projeto para mestrado. Existe algum instrumento que possa ajudar a composição deste, que o senhor possa disponibilizar, servindo como norte? Escrevi, tipo um checklist, né?
Algum escrevia um projeto para mestrado. Então, Everton, não tenho nenhum instrumento para fornecer para vocês, tá? Infelizmente. Tipo um checklist do projeto, né? De Teresa, é importante conhecer as linhas de pesquisa oferecidas antes de escrever o projeto. Sim. É fundamental. Você vê que vocês colocaram, Fábio tá aí, Simone tá aí, Dona Josimeire também, André, Osmar. Para o mestrado profissional, devo utilizar somente artigos de mestrados acadêmicos? Não, Atos, não tem nada a ver, tá? E quando eu não sei quem são os professores, eu vou ter que como ler o currículo. Tem que ler não vou. Quando eu não sei quem são os professores, não vou ter como ler o currículo, né? O Antônio colocou. Tá. Quando você não sabe quem é o professor que você está concorrendo, porque você está concorrendo para um número X de vagas, aí é um pouco mais trabalhoso. Porque se você não sabe se quem vai te orientar é o professor X ou o professor Y, mas você sabe quem que compõe o colegiado do programa de mestrado. Então você tem que ler, infelizmente, mas tem que ler o currículo Lattes de todos os professores que compõem o colegiado do programa de mestrado, tá? E mentoria, você pretende abrir vagas? Eu faço mentorias individuais, né, Thaisa? Que aí, as individuais eu não estou tendo vaga no momento, né? Desse mês de agosto as vagas já estão todas preenchidas. Mentoria em grupo para o público externo, eu ainda não pensei. Pode ser que futuramente eu faça isso. Help TCC. Quais os principais motivos de aprovação no processo seletivo de mestrado? Help. Tem uma live dessa semana, inclusive, no meu IGTV falando sobre isso, tá bom? E sim, eu vou avisar vocês, eu vou fazer uma agenda eletrônica com os meus horários. Então, sempre que alguém tiver, e deixar disponível no meu perfil. Então, sempre que alguém tiver interesse, é só ela entrar dentro dessa agenda eletrônica, ela vai ver se tem vaga ou não, e ela já agenda previamente comigo, tá? Eu vou abrir novas vagas para um curso, né? Pro meu curso. Mês que vem. Antônio falou que ficou. A Cíntia falou, muito obrigado, isso é ótimo. Obrigado, Cíntia. Cíntia, ó, boa sorte. O Antônio falou, fico triste por não conhecê-lo antes. Mas se alegre por ter conhecido, né, Antônio? Você poderia nunca me conhecer, mas me conheceu. Cuidado com as palavras, né, gente? Fico triste por não ter te conhecido antes. Fiquei alegre, estou morto de feliz porque acabei de te conhecer. É assim que a gente tem que falar. E eu fico muito feliz por você estar aqui comigo. Tem alguma dica de como podemos saber os periódicos mais relevantes por área? No site da plataforma Sucupira, tá bom, André? No Qualiscaps, sucupira.gov.br. Acho que é assim o site. Eu postei. Deixa eu ver se eu encontro esse negócio aqui. Essa semana. Ó. sucupira.caps.gov.br. Nesse site, plataforma Sucupira, você vai encontrar um item chamado Qualiscaps. E aí lá você consegue fazer isso, tá bom? No Qualiscaps, fazer a busca por revistas. Antônio, mas vai plugar o corpo docente no programa, analisar. Resposta de mentoria. Ana Cláudia tá aí. A Vic Lobato. O curso não tá com inscrições abertas por enquanto, tá bom? Vic Lobato. Mas a gente vai ter, no próximo mês, abre as inscrições para a próxima turma, tá bom, gente? Então, quem tiver interesse, inclusive, do curso, já que vocês comentaram sobre isso na live de hoje, fiquem ligados porque eu só abro as inscrições por 5 dias. E as minhas turmas não são todo mês, nem toda semana que eu abro turma. Eu só abro turma quando eu consigo realmente espaço na agenda para dar
para dar esse apoio para os alunos. Apesar de ser um curso gravado, mas a gente tem encontro todo final de semana ao vivo. Então, por isso que eu não abro turma toda semana, de 15 em 15 dias, nem de mês em mês. Então, fique ligado que no mês que vem vai ter uma turma aberta. Mas ela só fica com inscrições abertas por 5 dias. Beleza? Gente, já são 19h01, daqui a pouco essa live cai. Hoje eu falei muito porque o tema exigia isso, né? Falar de projeto, não consigo em uma live falar tudo de projeto. Só pra vocês terem noção, as meninas do curso estão aqui, elas podem comprovar isso. Dentro do meu curso eu tenho um módulo, que é o módulo de projeto, e o módulo de projeto tem 19 aulas. Cada aula do módulo de projeto tem, sei lá, sei quantos minutos. Então, assim, é impossível realmente na live a gente contemplar tudo isso. A gente vai ter a oficina, mestrado aprovado também, do dia 24 ao dia 28 de agosto agora, final do mês. E aí lá eu vou falar um pouco mais de projeto, tá? Conseguir mostrar umas coisas mais práticas para vocês, porque é a oficina. Beleza? Se não está inscrito, se inscreve. E é isso. A gente está encerrando a terceira semana. Aí semana que vem, segunda-feira, começa a quarta semana e última dessa imersão. E aí a imersão acaba. E aí eu vou continuar falando de mestrado, mas não vai ser dessa forma organizada, com esse compromisso que eu estabeleci com vocês de todos os dias de segunda a sexta-feira abrir uma live para falar sobre isso. A gente vai continuar falando, mas não necessariamente da forma organizada como eu pensei essa imersão. Ok? Beleza? Espero vocês segunda-feira. Alunos do Método Parceiro Mestrado, Dona Carolina que está aqui, Dona Mara que sumiu, Cris que está aí também. Quem mais que está aqui? Domingo tem encontro, às 6 horas da tarde. O link já está lá na plataforma para vocês. Beijo, gente. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até segunda-feira. Compartilhem esse material com os amigos de vocês. E a gente se encontra para a quarta e última semana da imersão na segunda-feira. Beleza? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.